Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz que Eleva. Hoje nós estamos aqui recebendo um convidado muito especial. Eu quero que vocês conheçam o Rafael Noberto. O Rafael, ele tem tanta coisa para trazer para a gente, mas o nosso foco principal hoje vai ser sobre o mercado de trabalho. Vamos trazer aqui as ideias inovadoras, fontes de inspiração, porque ele é realmente inspirador. Vou falar aqui um pouquinho do que é o Rafael Noberto. Ele é especialista em comunicação, liderança, fundador da Gage Mentoring, uma empresa que desenvolve líderes e equipes a partir de uma visão estratégica e humana, conectando propósito, cultura e resultado. Vamos tirar aqui o máximo, espremer o Rafael nesse bate-papo. Se eu fosse você, não saía daí não, viu? Sejam bem-vindos, viu, meu amigo? Seja bem-vindo. Amém, amém. Muito obrigado pela sua presença, viu, Rafael? Amém. Muito Rafael, feliz de estar aqui. Eu quero começar, Rafael, assim, com o mais importante que eu acho hoje. Vamos lá. Que tantas pessoas falam, indagam, se questionam. O mercado de trabalho, ele vem sofrendo muitas mudanças, né? Sim. Mudanças aceleradas, principalmente porque a nova geração tem um outro conceito. Como que você vê no passado, Rafael, e como que você vê nosso mercado de trabalho atual? Perfeito. Obrigado pela apresentação. Adorei aqui o espaço. Parabéns pelo projeto. Você sabe que eu lhe admiro há muito tempo. Desde logo quando eu cheguei aqui, desde a época da agência, né? Cheguei aqui em Rio Branco. Você sempre me recebeu muito bem. Parabéns pelo projeto. Continue. Voz que eleva. Estamos precisando de líderes com a sua visão, com a sua experiência para guiar a nova geração. Que inclusive, né, uma coisa que eu descobri essa semana, o YouTube Premium já tem pessoas pagando para ouvir e assistir os vídeos em 4x. Olha só. Olha só como já começa aí a questão do desafio dos líderes do século XIX, do século XX, para conectar com essa geração que estão imersos em 8, 10 redes sociais. Verdade. Não dá para a gente liderar da mesma maneira que nós liderávamos há 10 anos atrás. Então imagina, eu não consigo nem ouvir em 1x,5, só o áudio do WhatsApp às vezes, mas eu gosto de assistir no 1x. Mas a nova geração, se o YouTube já disponibilizou em 4x, olha que louco. Gente, uma mente acelerada, hein? Super acelerada. Como é que essa geração vai ouvir um líder que está falando em 1x? Não tem condições, né? Então já começa daí esse mundo acelerado que nós estamos vivendo, que é mudança de comportamento. Será que o líder que não se atualizou, que não limpou o seu fundamento, o seu alicerce, por exemplo, esse prédio aqui, se eu quiser construir mais salas aqui em cima, provavelmente eu não consigo, porque o fundamento, o alicerce, foi projetado para esse movimento aqui. É verdade. Então o líder, para integrar a nova geração, ele tem que entender o que eu não posso fazer mais, o que a nova liderança quer. E aí eu fiz um jantar com os meus mentorados, alguns empresários, e levei alguns jovens da nova geração. E eu perguntei para eles, cara, estão falando que vocês não querem trabalhar. Levei 2 jovens de 17 e um de 13. Olha só. E uma de 13. Que é basicamente isso, né? Exato. Que as pessoas já falam que a nova geração não tá legal, que ninguém quer trabalhar. Exatamente. E aí? E aí eu perguntei para eles, o que é que vocês querem, cara? Aí eles querem direção, protagonismo, mentalidade, alguém que desenvolva eles. E às vezes eu estou com o meu tabuleiro, com a minha cultura dentro da empresa de 1985, 90, que tem que ter ali o motor da gestão e o motor da inovação, mas às vezes a empresa só quer ser conservadora. E a nova geração está chegando. Alguns colaboradores já são antigos, que nem se atualizam. Tem empresa que tem funcionário de estimação, porque tem 25 anos de empresa, mas está ali já acomodado ou acomodada. Não tem interesse nas novas tecnologias. Tecnologias, o que está acontecendo no mundo, adaptabilidade. Eu estudo adaptabilidade desde 2015, inclusive já é um dos livros que eu indico aqui, Adapte-se. Eu li esse livro em 2015. Adapte-se, já falava sobre adaptação, a era da curadoria. Olha só. Do Mário Sérgio Cortella. Então, para fazer essa integração, eu levei os jovens para o movimento para que eles treinem e passem isso na forja, na prática. Não adianta o líder querer que o jovem, a nova geração, olhe ele fazendo e ele repita da mesma forma. Não vai fazer. Você tem que colocá-lo na forja, na prática. E aí você que sabe o caminho, você líder, você gestor, diretor,
empresário, você coloca ele na forja, você sabe o processo inteiro, e aí onde ele errar, você vai saber onde corrigir. Mas tem empresa que não tem nem cultura, né? Mas nesse caso de colocá-lo na forja, Rafael, vamos na prática. É confiar. Você acha que o jovem, ele precisa se sentir que a empresa está ali confiando no trabalho dele? Isso, totalmente. Porque também eu creio que, até pela própria experiência, muitas empresas ficam, né? Não, eu não vou confiar em dar esse trabalho, vou querer que ele somente me passe a confiança depois de um certo tipo de treinamento. Exato. É isso, não é? Interessante essa sua observação. Existem os níveis e os perfis de liderança. Isso. São lideranças situacionais. São 4 etapas. O primeiro é que quando o jovem chega na empresa, ele não sabe de nada. Ele não sabe da cultura da empresa, ele não sabe dos hábitos, ele não sabe do que é que tem que fazer. Ele vai aprender, embora no currículo tenha uma experiência, ou às vezes é até menor aprendiz. Então ele está num nível ali primário. E o líder vai ter que ter um alto nível diretivo. O que é um alto nível diretivo? É pegar esse jovem do braço. Só que o líder tem tanta coisa para fazer e não tem um processo, que esse é o desafio. Algumas empresas não têm um processo. Verdade. Como é que eu vou confiar se eu vou querer que foi até um vídeo que eu compartilhei nas minhas redes sociais. Como é que a nova geração vai confiar em mim se eu nem confio nelas? E nem direciono por um processo que ele tenha que passar para a gente até cobrar, não é? Exatamente. E às vezes o líder não sabe do que cobrar. Então, se ele está no primeiro estágio, o líder vai ter alto nível diretivo. Quando ele chega no segundo ponto, ele já tem uma certa habilidade, um certo tempo na empresa, ele vai passar por um nível de liderança de orientação. Entendi. Ele já sabe alguma coisa, mas ele tem uma desconfiança, ele ainda não confia, ele ainda não tem confiança de fazer aquela determinada atividade. Quando ele já passa a ter mais experiência, o líder tem agora um nível de apoio e baixo nível diretivo. É mais apoio, porque ele já sabe, ele já tem um processo em dia, eu vou só dar um apoio. No final, que é a quarta liderança situacional, é delegar. Aí o liderado já sabe de tudo da empresa. Ele vai só se reportar. Mas tem que ter as etapas. Se não tem as etapas, não vai ter confiança. Verdade. E Rafael, eu quero saber uma coisa pessoal sua. Qual foi o teu despertar para poder trabalhar com liderança? Comunicador, eu sei que você sempre foi, né? Amém. Sempre trabalhou com comunicação. Mas qual foi o despertar para você ir para esse caminho, né, de ajudar outras empresas e falar sobre liderança? Conta pra gente. Excelente, né? Adorei a pergunta. Eu desenvolvia grandes projetos na PWS, você conheceu a agência, né, do Rodrigo, saudoso Rodrigo Pires, maravilhoso, que me trouxe para cá, inclusive. Eu gosto de honrá-lo, não só honrei em vida, mas honro agora em lembrança. O Rodrigo me trouxe para cá e eu comecei a desenvolver grandes projetos. E aí o desafio dos clientes saírem da agência. E aí eu fui entender. Então eu fui numa reunião com um grande cliente, inclusive foi um grande case na época, até hoje continua crescendo esse cliente, meu parceiro, amigo, e eu fui nessa empresa e fingi de cliente, eu fiz um cliente oculto, eu já fazia isso em Natal. Entendi. Pesquisava, que é o famoso benchmark, né, fazia pesquisas de mercado, e aí eu fui na empresa, eu estava indo para uma reunião com o diretor, e eu me fiz de cliente, e conversando com o colaborador, eu perguntei para ele, cara, que empresa linda, como é que é trabalhar aqui? Aí ele falou, ainda bem que eu tô saindo dessa M. Pip. Nossa. E aí eu entendi, caramba, quem tá acabando, entre aspas, com a nossa campanha é a equipe. E aí eu já trabalhava com treinamentos em Natal. E aí eu comecei a entender, cara, eu posso ajudar muito mais fora do que sentado no meu escritório, lá que você foi no escritório, vocês eram recebidos lá com bolo, batata, Deus. Água com gás, café. Que Inclusive te conheci quando você chegou aqui no Acre, quando eu cheguei. Ligou para apresentar pra gente. Exato. O Rodrigo. E aí me despertou, disse, cara, eu posso ajudar muito mais as empresas integrando comunicação com treinamento. E aí eu entendi também outra coisa, né? Não adianta uma campanha de 4K, out of home, outdoor, rádio, TV, se quando o cliente chegar na empresa não tem experiência. É isso. E aí vem isso. E aí vem o pilar da liderança. É verdade. E aí você com certeza passa por essas experiências que o cliente terceiriza 100% da responsabilidade para a agência. Marketing. E não é dessa maneira. Não é. E aí eu entendi que
tem que treinar a equipe tem que saber quais são as campanhas. E aí me despertou, e depois da palavra de Deus, em entender Mateus 20, 26, que o mais importante é o servo, e aí eu venho obedecendo e servindo para despertar essas mentalidades, principalmente aqui na nossa região, que não tem tanto acesso a grandes eventos como São Paulo, nesses grandes eventos de cultura, de coach, de liderança, de visão, performance e de empreendedorismo. E aí me despertou mais ainda. Que bacana. E, né, ele acabou de falar propósito, a Bíblia, a oração, então isso aí a gente é cristão, o Rafael, e eu quero também que você fale um pouquinho, né, desse seu chamado, para ser realmente também levar a sua profissão alinhada à palavra de Deus, você como cristão, assim como eu, e os dois aqui, a gente conversando antes de começar aqui, os dois são apaixonados por Jesus. Meu Deus do céu, ele é maravilhoso. Então, assim, glória a Deus. Me conta um pouquinho da tua história de conversão. Maravilha. Eu, conversando com o Rodrigo em 2020, auge da pandemia, né? O que é que faríamos naquela situação, uma situação nova para todo mundo, para não fechar a empresa, para não demitir ninguém. E aí eu me lesionei, na época eu pedalava, e eu me lesionei do joelho. E ele lendo o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, ele fala, cara, lê esse livro aqui que a tua lesão no joelho pode estar relacionada a isso aqui. E eu li o livro, me apaixonei, li um dia o livro, um livrinho fininho, inclusive eu indico para sua audiência. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Qual é a 7ª lei? Dharma. Qual é o teu Dharma? E eu fiquei me perguntando, eu fazia estratégia, eu desenvolvia digital, eu planejava, eu estruturava a licitação. Aquelas coisas, todas, desculpa meu diretor, aquelas coisas todas de agência. E aí eu fiquei me perguntando, cara, eu faço tudo isso, mas qual é o meu pilar, qual é o meu Dharma, o meu talento genuíno? O Dharma é o talento genuíno. E aí eu entendi que eu sou um comunicador. E quando eu entendo isso, quem eu iria estudar como o maior comunicador de todos os tempos? Ai, o nosso, né? Jesus. O nosso Cristo. E o Bruno Afonso lá na agência, que eu falava muito sobre filosofia, mentalidade, me aprofundava, mas nunca tinha lido a Bíblia de uma maneira profunda para conhecer Jesus, porque a Bíblia, eu entendo que não é um livro de aprendizado, é um livro de revelações. É verdade. É revelação, não dá para você aprender. Cada vez que você abre, é um despertar, é um mergulho, é um constrangimento maravilhoso do que Jesus fez na cruz por nós. Inclusive, só pegando um gancho, eu costumo falar assim, até para as pessoas do meu convívio, que a Bíblia, eu fiz um propósito com Deus que eu iria ler, porque eu já li ela várias partes, que eu iria ler de Gênesis a Apocalipse. Né? Completa, e eu estou cumprindo o propósito até terminar o ano, glória a Deus. Só que é um livro que é vivo. É vivo. Não é diferente de você. Aí tem pessoas, eu já também estou estudando algumas coisas, tem pessoas que já li a Bíblia 10 vezes. Mas a pessoa que fala dessa forma, ela está lendo a Bíblia como um livro comum. Exatamente. E não é. É um livro que a gente precisa pedir orientação e discernimento espiritual para o Espírito Santo, para a gente poder, né, caminhar por aquelas... Exato. Tanta sabedoria ali colocada, né? Meu Deus. E aí pode continuar. Maravilha. Então, quando você vai nas profundezas da Bíblia e entende ali com a presença, não adianta entrar numa frieza cristã, né? Aí eu li a Bíblia de A a Z, tá aí. O que foi que você foi transformado e como você está transformando? Porque um dos objetivos do Evangelho é nos livrar da ira de Deus. Esse é o primeiro ponto. É nos livrar da ira dele, né? E depois é servir. E de compartilhar a palavra, sejam praticantes da palavra. Verdade. Porque grande parte dos cristãos ou das pessoas que buscam Deus, buscam para si. E não acaba em nós, né? Não acaba em nós. Água parada apodrece. É verdade. E aí eu comecei essa busca, comprei uma Bíblia e começava a conversar com o Brunão lá na agência. O Bruno hoje está em Florianópolis. E ele era cristão? Cristão, ele é cristão ainda até hoje. Menino, 19 anos na época. Nossa. 19 anos, e a gente conversava, ele trazia a palavra de Deus, trazia filosofia, e a gente disse, caramba, que interessante. Eu disse, Bruno, vou comprar uma Bíblia. Aí entre os livros, comprei uma Bíblia e comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender. E aí foi quando eu me aproximei da igreja por causa de um cliente, Maurício e a Dani, um cliente lá da agência, da Minas Distribuidora, e eles me convidaram para ir na igreja. E eu comecei a ir. Ainda indo ali naquela parte mais pela fria, teológica. Você queria conhecer mais através da palavra. Isso, aí fui na igreja por causa deles, aí comecei aí, quando foi 2021 não parei mais e graças a Deus, para honra e glória do Senhor, continuo. Hoje sou líder de jovens da igreja, inclusive hoje estaremos em célula.
sou líder de jovens, já ministro a palavra em alguns momentos lá no culto, e eu espero que Deus sempre me deixe forte na palavra, porque a gente não pode ficar distante. Não pode. Se a gente tirar um pouquinho o olho dele, o mundo nos ataca, porque o inimigo tá ali, fica ali de redor, esperando uma brechinha só. É verdade. Para ele nos conduzir. Aí quais são essas brechinhas? Aí para quem tá deixando de beber, é só um copinho, mas só um copinho, é só um cigarrinho. Então são essas coisas. Mentirinha, só uma mentirinha branca, exato. Uma mentirinha branca. É só uma fofoquinha. Então são essas coisas que vão entorpecendo o nosso corpo, porque pensamento destrutivo, ele realmente causa toxinas que vão acabar com o templo do Espírito Santo. Verdade. E outra coisa interessante, Irineia, é que quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito ele já começa a habitar em nós. Eu abro a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Só que nós passamos muitos anos, às vezes, distante da palavra. Quem não é do leito cristão, passou muitos anos fora, teve inúmeras experiências. E aí, quando você se converte, não é de uma noite para o dia que sua vida vai ficar mil maravilhas. A alma, pelo contrário. É corpo, alma e espírito. A alma ainda vai estar quebrada. Então, imagina, você passou 20, 30 anos no mundo, vem para a vida cristã e em um ano não vai ser curado, principalmente a parte da alma, que a alma é mente. Aí é autorresponsabilidade. Onde é que está isso? Salmos 115, 16. Os céus são do Senhor, a terra é nossa. Então, Deus nos deu a terra para a gente governar. E aí é quando a gente entra em identidade e liderança para direcionar a nova geração. Muito bom. Olha só como tudo está ligado, gente. É a ligação, corpo, alma, espírito, propósito, né? Eu costumo falar, até para minhas filhas, assim, o direcionamento que eu dou para elas do mundo espiritual é como se nós tivéssemos uma fogueira e nós temos que colocar nela uma lenha para ela se manter acesa. A lenha é você estudar a palavra e você estar em comunhão. Nossa, né? Poderoso isso. Por quê? Porque se eu esqueço a fogueira, ela vai se apagar. E incrível como isso faz sentido. Porque tem pessoas que passam 2, 3 dias. Eu falo de mim, eu era cristã de final de semana. De segunda a sexta eu era cristã. Sexta noite, sábado e domingo eu nem tocava na Bíblia. Ia domingo à noite, às vezes, na missa. Sabe, aquela... não, aí segunda eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, quero fazer meu devocional. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido, porque então assim, por quê que a minha chama apagava no final de semana? Porque eu tinha olhos para outras coisas. Eu tinha olhos para estar num churrasco, recebendo amigos, para estar numa festa, para estar em ambiente bebendo, bebedeira. E aquilo, não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que me afastava. Sim. A Irineia de segunda a sexta era uma e de sexta, sábado, domingo era outra. Aí eu não, aí tá errado. Exato. Por quê? Aí eu falo, as minhas filhas até sabem, elas dizem, eu falo assim, a palavra convence, né? Eu não falo para elas isso, mas é o exemplo que arrasta. Exatamente. Então, o que eu faço hoje? Eu digo assim, aí no final de semana, mesma coisa que acordar com oração e dormir com oração, no final de semana nós estamos lá. Acordando com oração e dormindo com oração. Glória a Deus. Mas é a nossa lenha que nós temos que alimentar ali, o nosso fogo, porque a gente se afasta, não se afasta? Sim, 3 dias é suficiente. Se tiver... Sexta, sábado e domingo. Aí você começa a olhar para as coisas desse mundo e aí Deus vai ficando ali, ó. E aí é o que o nosso inimigo das nossas almas quer, né? Exatamente. Que a gente se afaste um pouco do Senhor. O tempo inteiro, ele tá guardião, o tempo inteiro para nos puxar. Mas a gente precisa vigiar, pessoal. Vigiem, conheçam a palavra, porque esse Deus é muito lindo, esse Deus é maravilhoso. Antes mesmo do Rafael chegar aqui, eu estava aqui conversando com ele, no meu ambiente. Senhor, me dá sabedoria, discernimento, a gente tem que é isso, a palavra de Deus fala, é orar sem cessar. Então, você pode conversar com Deus no trânsito, ao acordar, ao dormir, ao transitar pela sua empresa, por algum local, né? Exato. Então, essa é a verdadeira comunhão, né? Exatamente. Vamos falar da nova geração. Vamos. De acordo com esses propósitos que nós estamos fazendo, que nós estamos falando, eu já recebi aqui no podcast pessoas especialistas em saúde mental, que falam como que o cérebro do jovem é diferente, né? Como eles estão em constante evolução. Sim. Eu já recebi aqui também pastores, um padre também já recebi, um padre que
que falou da deficiência até da Igreja Católica para atrair esses jovens. Como que você enxerga, Rafael, esses jovens de hoje que querem... o que a gente vê de fora, né? Assim, eu não vou nem falar como empresária, eu vou falar como uma pessoa comum. Parece que os jovens estão tipo um dia de cada vez. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eles não têm mais uma perspectiva de futuro. Eles não têm sonhos. Coisa que a gente tinha. Na minha época eu queria formar, eu queria casar, eu tinha tudo assim, uns sonhos, umas metas bem planejadas na minha mente. E parece que os jovens de hoje não têm isso. A que você atribui? O que você acha? Eu costumo trazer essa reflexão, por exemplo, tudo é uma cadeia, né? Lá em Êxodo 5:20, ou é 5:20 ou é 25, vai falar que nós vamos sofrer até a 4ª geração. Então tudo que o meu avô, meu bisavô, meu tataravô fez, eu posso estar com essas correntes hereditárias, sofrendo com essa maldição. Que a maldição, pela palavra maldição, não é uma maldição que vem do inimigo, é de Deus mesmo. Primeira vem para disciplinar, outra vem para alertar, até ele vir para destruir mesmo, por falta de obediência. Quando eu trago nas empresas, será que é a nova geração ou a geração anterior, que foram os pais, os avós, permitiram essa geração ficar assim? Porque na nossa época, se nós formos perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, eles vão falar assim, essa geração aí não presta, a nossa. A nossa, verdade. Que acreditamos que somos nós que prestamos. E aí, outro dia eu estava compartilhando os stories e me veio na cabeça esse insight de que, peraí, será que a nova geração não presta, não tem nada que se aproveite? Numa nova geração, um ser humano tem a máquina mais poderosa do mundo, que é o cérebro. Não é possível que não tenha uma forma de integrar. E aí foi quando eu despertei para construir dentro da mentoria da Honda um encontro só sobre fundamento. Será que nós, mais experientes, não precisamos revisar o nosso fundamento, atualizar o nosso software? Por exemplo, nós atualizamos o nosso celular. Constantemente. E ele notifica, nova atualização, para que a gente use ele de uma maneira mais eficiente. E a nossa cabeça, né, ela não para de crescer e de evoluir, independente da idade. Você pode ter 100, 70, se você tiver com saúde, o corpo, o templo do Espírito Santo estiver forte, o Espírito vai te conduzir. Então, essa nova geração, ela tem um nível de estímulo, o cérebro humano, ele não muda o funcionamento. A não ser que você tenha algum distúrbio, alguma coisa de quando você nasce, alguma coisa assim. Mas o funcionamento dele é reptiliano. Mais um livro eu indico para vocês. Sapiens, uma breve história sobre a humanidade. Além da Bíblia, claro, né? O primeiro é a Bíblia. Tudo lá. Então, vai falar que o ser humano, todo comportamento é primitivo. Ele pode ter inúmeros estímulos, mas o nosso cérebro, ele não foi criado para receber tantos estímulos digitais. Verdade. Ninguém dorme mais. Verdade. Os pais não conseguem mais direcionar os filhos com tanta força. Claro, não são todos, mas tem pai que está buscando no filho amor. O filho tem que ser treinado. Rafael, você tem filho? Eu ainda não tenho, mas eu fui um filho sem pai, de mãe solteira. E eu sei o que é não ter essa base de força e de coragem. E graças a Deus, Deus me deu a minha terceira força de caráter, né? É amor ao aprendizado. E se eu não tivesse isso, eu não tinha descoberto doenças psicossomáticas, lendo um livro Foco, do Daniel Goleman. Disse, caramba, eu tô com isso, porque eu me formei, fui maltratado em algumas empresas e frustrei. Eu disse, não, vou ter que estudar mais, não está funcionando. Então eu tive esse estímulo. E o líder, ele precisa realmente limpar esse fundamento. Peraí, o que é que não funciona mais a minha comunicação para eu integrar esse jovem? Será que eu não negligenciei um pouco? Será que a gente também não está querendo que essa nova geração venha para um software, para um hardware antigo, com um software atualizado? Não funciona. Verdade. Eu não posso colocar o software de um iPhone 17, 16 no 13. Não funciona. É verdade. Não vai ter esse... Então, isso são tendências de comportamento que podem potencializar a integração nas empresas, mas tem dono de empresa, tem líderes que não querem mudar. E ele precisa iniciar uma mudança, porque são 3 pilares que o líder precisa para conectar a nova geração, que eu tenho implementado isso em algumas empresas e tem muitos resultados. É 100% de resultado? Não. Porque a gente trabalha com o humano, e o humano tem a psique. E a psique tem dia que ele está positivo, tem dia que está negativo, tem uns que conseguem controlar, tem outros que não, tem outros que o mau humor realmente toma conta. E aí a cultura forte da empresa vai fazer isso. Então são 3 pilares. O líder precisa ser exemplo, precisa ter visão, e depois a visão precisa direcionar.
Porque o jovem não vem com o GPS direcionado para onde ele vai. Ele não sabe muita coisa. É muita coisa. É o ruído da dúvida. Verdade. É o viés da dúvida. Então, quanto mais coisas para ele escolher, hoje ele pode ser youtuber, hoje ele pode ser um Instagrammer, hoje ele pode ser um produtor de conteúdo. Na nossa Trabalhar época, com inteligência artificial. Desenvolver sites, desenvolver aplicativos. Antes, quando a gente ficava desempregado, colocava uma pasta debaixo do braço, 60 currículos, de porta em porta. Hoje a turma muda de cidade, vai ser o quê? Uber em outra cidade. Mas verdade. Só que não adianta eu mudar de cidade se eu não mudo mentalidade. É verdade. E aí, isso acontece muito na nossa região, por isso que muitos voltam. Então, eu vejo de uma maneira que eu trago a responsabilidade para mim. Falei, Rafael, o que é que você pode melhorar para integrar essa nova geração? Então, é ouvi-los. A forma de ensino das escolas, eu conversando com os jovens da igreja, tem professores que ainda escrevem no quadro, para eles transcreverem ali o que é que o jovem vai aprender hoje com tanta informação no chat GPT. Então, se nós como líderes, a gente não se adapta a esse novo contexto, tornando até a tecnologia uma aliada. Um aliado total, exatamente. Porque aí é uma maneira, como é que eu prego para os jovens? Eu trago total adaptação para cá, todo voltado para a palavra. Porque eu integro ali o mundo deles, que eles vivem imersos, para que a gente tenha um pouquinho mais de atenção. Isso não é 100%. E que eles se sintam atraídos. Exato. Né? E aí você deixa uma mensagem ali que impacta. E aí vai plantando as sementes. E nas empresas, como que a gente consegue, Rafael, na sua visão, colocar uma integração humanizada para que o líder observe, não só para os jovens, mas que o líder consiga saber que as pessoas são diferentes, até nossos dedos são diferentes da mão. Então, existe uma pessoa que ela tem uma capacidade intelectual diferente de outra. Exatamente. E tem uns que a gente consegue tirar mais, exigir mais, e outros nem tanto. Essa gestão de talentos. Para o líder, eu vejo que eu já fui, né, gerente de grandes equipes, né, na rede amazônica, e eu observava muito isso. Até no auge, hoje eu penso assim, poxa, eu poderia ter tido uma outra maturidade em lidar com essas equipes. Né? A gente vai amadurecendo, vai vendo, poxa, não era para mim ter feito aquilo. É uma gestão humanizada mesmo, de tirar o melhor de cada pessoa. É possível a gente ainda acreditar no desenvolvimento e, como líder, de tirar o melhor dessas pessoas? Com certeza. E eu costumo falar nas empresas, o líder não desabafa com a equipe. Tem líder que desabafa. Outro detalhe importante dentro das empresas, cuidado com as intimidades. Que intimidade? Eu tenho muito tempo de empresa, meu líder também, então ficou íntimo ali. Então, às vezes eu não quero me indispor por causa da intimidade, mas ali é um negócio. É verdade. Tem que separar. E às vezes começa a ter aqueles atritos, você é muito chato, não dá. Não dá para ter esse tipo de intimidade. Eu tenho presenciado isso em algumas empresas, então esse é o desafio. Dá para acreditar? Com certeza. O principal movimento do líder é despertar o potencial máximo das pessoas. E como é que esse líder vai despertar o potencial máximo se ele nem se conhece, né? Porque um cargo, você já trabalhou em grandes empresas e você sabe que tinha pessoas que estavam em grandes cargos que não tinham a menor capacidade e competência. Nenhuma habilidade emocional para estar ali. Para poder até... eu tive convivência com líderes que deixaram pessoas doentes. Na época. Então não tinha habilidade. Com gritos, com coisa que... habilidade emocional nenhuma. Exato. Então como é que eu vou formar essa pessoa? Então se eu não acredito naquilo que eu tenho como visão, por isso que é interessante ter uma visão, porque você vai entender o caminho que você vai direcionar essas pessoas. Porque as pessoas, geralmente, os colaboradores, eles buscam a empresa para a base da pirâmide de Maslow, que é comida e água, é só se manter. Ele quer um salário. Quem está num cargo de liderança que tem visão, quer crescer ainda mais. Porque já tem um posicionamento maior, o dinheiro é gerenciado por ele, não é o dinheiro que gerencia ele ou ela, e ele vai estimular. Como é que um líder que não tem esse nível de organização vai liderar uma equipe para direcionar elas para um crescimento? E aí é onde entra a integração. Se o líder não se conhece, ele precisa primeiro ter alinhamento de si, que é o espiral do alinhamento, né? Alinhamento de si, depois alinhamento de clima, depois alinhamento de comunicação, compromissos e competências. Eu, quando cheguei aqui, o Rodrigo me chamava de CEO. Gestor, diretor, eu falei, não, cara, esquece isso, coloca no meu cartão de visita sorridente executivo. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Porque eu não quero que ninguém me olhe pelo meu rótulo do cargo, eu não sou o meu cargo, eu sou o Rafael Norberto, que vim aqui para cumprir o meu papel. Então dentro da agência eu era do mesmo jeito dos meninos, só que eu tinha a responsabilidade de guiá-los.
É tanto que está aí todos direcionados, recebe inúmeras mensagens, graças a Deus. Consegui alinhar todos? Não. Porque é aí onde entra os perfis comportamentais. É verdade. Mapeamento diz que dominância, influência, conforme e instabilidade. Se eu coloco uma pessoa estável ou analítica num setor de vendas, provavelmente essa pessoa não vai se destacar, a não ser que ela queira. Porque o querer, né, não se treina. O querer não se treina. Você pode contratar o melhor currículo, o melhor posicionamento, dar a melhor visão, a melhor estrutura, mas o querer é pessoal. Querer não se treina. Não tem uma palestra sobre o querer. 7 passos para você querer mais, não. E motivação, por isso que eu não gosto muito da palavra motivação, porque eu não sou um palestrante motivacional. Porque tem dia que eu nem me aguento. Agora, ativar, sim. Todo dia a gente tem, é uma luta. É uma decisão diária. Exatamente, de a pessoa querer, né? De querer ir lá fazer. Exato. Acordei um pouco sem energia. Opa, o meu porquê, o meu sonho, o meu despertador é maior do que essa emoção, do que essa frequência. Então, quando eu entendo temperamentos, quando eu entendo perfil comportamental, eu vou saber colocar as pessoas certas. Mas o que é que geralmente acontece? Eu não tenho dúvida que você já recebeu uma mensagem ou uma ligação assim: Irineia, tô com uma vaga aqui, conhece alguém? Meu Deus, direto. Muita gente. E aí você conhece uma amiga, uma pessoa, gente boa na família, num ambiente assim, é maravilhoso. Aí essa pessoa não tem condições emocionais para aquele cargo, para aquela função. E aí, como contratou pela amizade, não passou por um processo seletivo estruturado, que grande parte das empresas não tem. Eu tenho rodado aí pelo Brasil, e algumas empresas não têm. Verdade. Não tem um processo. Agora, eu acredito e tenho esperança de que as pessoas conseguem se desenvolver sim, mas desde que a empresa tenha ali o pilar da gestão, que é algo mais conservador, que tem que ter, e tem que ter o pilar da inovação. São os 2 motores que o pessoal fala na gestão contemporânea hoje. São os 2 pilares. E você que está desenvolvendo empresa, não construa uma empresa com 2 líderes administrativos. Tem que ter um administrativo e um vendedor. 2 administradores vai quebrar a empresa. 2 vendedores vão inovar pra caramba, e quem é que vai gerir o que entra? Então tem que ter esse nível de processos, porque quando em algum momento, numa reunião de balanço, de uma reunião estratégica semestral, trimestral, eu vou entender: esse passo aqui, eu tenho que focar aqui para resolver. E aí você vai ser um líder que vai trazer uma comunicação mais leve para a equipe. Mas se eu não sei onde é que está, vou ocupar a equipe. Eu trouxe você aqui para resolver todo o problema da empresa. Então eu acredito sim que dá para integrar com a organização, primeiro com o RH amplo e estratégico. As empresas que não têm RH podem contratar um psicólogo, um coach para fazer um treinamento de perfis comportamentais mais profundo. Eu aplico nos meus treinamentos, mas para dar uma visão maior do que é que aquela pessoa pode oferecer, né? O que você pode esperar, né? Para eles se entenderem mais. Porque às vezes eu estou me comportando com um comportamento que ficou no meu inconsciente lá atrás, que é um padrão que vai se criando. E às vezes eu não sei porque eu sou irritadiço, sou reativo. A Irineia quer tudo do jeito dela. Tá, mas e o jeito dela está resolvendo o objetivo da empresa? Sim, então por que você não faz? Porque essa reatividade é só por orgulho, só por vaidade? E quando eu entendo isso, caramba, realmente isso aí despertou esse gatilho por causa do meu perfil. Um ponto fraco do meu perfil é pessimismo. Então quando eu tiver um pouco mais pessimista, digo: opa, é meu perfil, não, você não vai me dominar. Exatamente. Coloca no bolso e pega teu perfil forte, teu ponto forte. E eu acredito sim que dá, é um desafio, eu ressignifico, porque as pessoas falam que é difícil. Não é difícil, é um desafio. Dá muito trabalho? Não dá muito trabalho. É o trabalho. É verdade. Rafael, e não só o jovem, vamos falar das pessoas de uma faixa etária ali entre 35 em diante. Sim. Essas pessoas eu tenho observado, pelo menos amigos próximos, que eles têm buscado, alguns buscam até uma colocação profissional, mas eles buscam alguma ocupação em que eles tenham mais propósito, né? Eles querem trabalhar e serem... como que eu posso explicar para você? Eles querem um trabalho, não só um trabalho para ser remunerado, eles querem um trabalho com propósito. Eu tenho uma amiga pessoal que ela falou para mim: né, se eu tivesse uma empresa que eu trabalhasse assim, que eu pudesse escolher o meu horário, mas que eu
pudesse dar o meu melhor. Eu quero trabalhar com propósito, para mim olhar e a empresa dizer, o meu trabalho está fazendo a diferença na vida da empresa, na vida das pessoas que será o meu ministério. Sim. Como que uma empresa pode detectar essas pessoas e trazer essas pessoas para dar o seu melhor, né? Essas pessoas de uma certa idade Sim. já, né, acima de 35 anos. Porque a gente vê que as pessoas hoje, algumas empresas até têm essa cultura, não, vou pegar as pessoas que, num processo seletivo, que tenham mais experiências, né? E algumas dessas pessoas passam também por preconceitos dentro das empresas, dizer assim, não, a gente não quer mais essa idade. Só que essas pessoas podem trabalhar com propósito, não podem? Com certeza. Com a maior crise hoje, depois da maior pandemia, que graças a Deus nós superamos, nós sobrevivemos à pandemia. A maior pandemia do mundo hoje, Irineia, é de identidade. Muito bom isso, você falar sobre isso. É de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. O propósito muda? Muda. Às vezes você não tem propósito, mas você tem energia. Então, o jogo que nós jogamos no mercado de trabalho é um jogo de energia. Se você tem 35, você tem muita energia ainda. Graças a Deus eu vivi para falar isso. 35 anos, tá jovem pra caramba. Jovem, super. 25, meu Deus do céu. Cola no nosso ecossistema que com certeza você vai despertar algo engrandecedor. Agora, se a empresa me der uma oportunidade de propósito, mas qual o teu propósito? Porque imagina, eu tenho um tabuleiro de xadrez. Se eu jogar com as peças de dama, vai estar diferente. Então, o propósito do colaborador, ele tem que analisar se está direcionado ao propósito da empresa. Só que empresa não é ONG, empresa não é projeto social. O propósito de energia que você vai ter que despertar é que, com a tua identidade, com a tua energia, você vai fazer a diferença, não só na tua atribuição técnica, mas pessoal, porque sem energia você não vai ter, sem identidade você não vai ter energia para exercer a tua função de uma maneira energética, com um propósito, sem focar só na meta, sem focar em picuinha, em fofoca, porque por maior que seja o nosso conhecimento, Irineia, o ambiente vai nos conduzir a reclamar. É verdade. A fofocar. Verdade. A ser conivente ali com a situação. Eu já cheguei em empresas para dar mentorias que eu alertei a líder, cuidado. Se você não tiver cuidado e posicionamento, você vai ser um deles. Dito e feito, né? 3 meses depois, tiveram que demitir a líder. O ambiente contagia, né? Exato. Nossa. Tanto para o bem como para o mal. Verdade. E aí eu alertei no início da nossa mentoria e depois descobriram que ela estava sendo conivente com as situações. Líder que poderia direcionar para outro caminho. Exato. Né? Então, o objetivo e propósito que você vai trabalhar com a empresa é, primeiro você tem o colaborador com 30, 35 anos, você tem que entender qual é a minha função na vida. Porque está indo além do trabalho. As empresas ainda estão focando em metas, tem que ter meta, tem, mas e a energia? Posso te dar um exemplo. Eu quero emagrecer 20 quilos, Irineia. O que é que eu preciso fazer para emagrecer 20 quilos? Fazer uma dieta, atividade física. Reduzir açúcar. Exatamente. Dormir mais, se hidratar mais. Procurar uma ajuda profissional. Para olhar todos os taxas, índices de exame. Perfeito. Procurar ajuda profissional para direcionar. Nós sabemos de tudo isso. E por que eu não consigo emagrecer 20 quilos sabendo de tudo isso? Uma motivação pessoal que falta aí, não é? Uma energia. O comportamento. Então, o que vai me fazer exercer o meu propósito dentro da empresa, e eu estou falando isso para os líderes também das empresas, o que vai fazer com que eu desperte o interesse e a conexão com parte da nova geração é o comportamento. Porque saber o que fazer, grande parte dos líderes sabem. Então é despertar. Geralmente tem a crise dos 30, né? O pessoal chega nos 30 ali, virou adulto de verdade. Virei adulto de verdade. E agora, meu Deus? Eu formei, agora estou em transição de carreira. Eu já cheguei a entrevistar mais de 10 pessoas na agência na época, médicas. Mas, cara, como é que foi isso? Não, foi só porque meu pai queria. Então falta identidade. Então a gente não pode colocar a responsabilidade numa geração se uma geração anterior não deu ali aquele suporte. E deu carinho, deu conforto, e agora a gente tem que corrigir. Então, a caminhada é de despertar. Quem é você? Onde você está no Waze da tua vida?
Você escreveu um sonho, eu vou ser bonzinho aqui. 31 de dezembro de 2024, prometeu que era seu ano, era o ano de enriquecer, de perder Sim. quilos, de saúde, Isso. E o que é que aconteceu no meio do caminho? Vamos distanciar um pouco mais. E há 5 anos atrás? Por que não escreveu? Então, hoje está buscando situações de empresas para ativar um propósito. Aí a empresa quer alguém que ative o propósito dela. Aí fica uma dissonância, uma falta de frequência que acaba não gerando essa conexão. Então, as empresas, elas querem os grandes profissionais, os profissionais querem os propósitos, mas se você for perguntar os 5 porquês, mas por que você quer encontrar o propósito? A pessoa, é porque eu quero. Mas por quê? É porque eu queria fazer o meu horário. Mas por que você quer fazer o seu horário? O que o horário ia... Aí travou. É o cerne da questão, então, é a busca pela identidade. É isso que É identidade. É a busca da identidade. Exato, porque não adianta buscar um propósito dentro da empresa se eu nem sei qual é o propósito. Eu vou esperar a empresa me dar, fazer alguma proposta de horário, de salário para eu ir lá e exercer meu propósito. O propósito é diário, é na rua, quando eu encontro alguém me pedindo alguma coisa, eu ajudo aquela pessoa. No dia que eu estou num dia mais turbulento, eu ligo para alguém, só você é especial para mim, muito obrigado, e você vai mudando essa fisiologia. Porque tem manual para tudo. Tem o manual dessa TV, tem o manual das câmeras, mas o manual do corpo humano é a Bíblia. É verdade. Como é que eu vou, quando eu estou estressado, o que é que eu faço? Não, peraí, eu tenho que, o número 2 ou no 10 aqui, tem algum número aqui, alguma sequência, tópico 1, tópico 5, que vai melhorar esse meu estresse. E às vezes você só se afunda mais. Então, um despertar de identidade vai fazer com que você entre na função não pelo dinheiro, que é importante, mas para você fazer a diferença dentro da empresa. E que vem, que a consequência, eu sempre penso e falo isso, que a consequência vem, né? O sucesso, ele vem com a consequência do seu trabalho bem feito. Exatamente. Vamos, ainda sobre identidade, né? Quem está nos assistindo que diz assim, eu quero despertar minha identidade, mas como eu faço? Porque assim, Rafael, suponhamos, não vamos supor não, vamos falar bem a real. Sim. É difícil para um jovem se encontrar. Sim, com certeza. Porque eu tenho 46 anos e com o maior orgulho eu não minto minha idade, porque eu acho que cada ano é um presente, uma dádiva divina. Amém, com certeza. Então eu com 46 anos eu tive um despertar, o nome da minha empresa é o Desperte, o Acorde. Maravilhoso. Quase 6 anos atrás, na pandemia, porque quando eu fui morar no campo, que eu vi minhas 2 filhas pequenas, e eu era gerente de pessoas, tinha aquele monte de grupos, eu não trabalhava, não tinha vida, minhas férias eram parceladas. Aí eu parei, o Fique em Casa me fez ver que existe vida fora de um ambiente corporativo e que eu posso aproveitar o melhor da minha vida. Exato. Como? Olhando o pôr do sol, que eu amo a natureza, Nossa. acompanhando minhas filhas. Eu descobri a minha identidade num despertar sem buscar, sem primeiro ter que buscar a Deus, a Bíblia, como aconteceu com outras frequências sobrenaturais na minha vida. Mas para um jovem que está agora, qual o conselho que você daria? Como que ele pode buscar, reconhecer, olhar para si, olhar para dentro, para que ele busque a sua identidade para se ter uma vida com propósito, porque é diferente. Sim. É diferente quando você tem a sua identidade, você sabe quem que você é, você vive uma vida com propósito, com metas. Você falou agora um pouco mesmo, até sobre as anotações, eu faço isso muito bem. Todo ano, no final no último da minha agenda, eu vou colocando, e eu, por incrível que pareça, hoje eu vi minhas metas e eu peguei e fui riscar as minhas metas, e faltam pouquíssimas para serem conquistadas, glória a Deus. Como que a gente pode ajudar uma pessoa de 20, de 25, que ainda está perdido, se sente perdido? Sim. O que você nos aconselha aí? Maravilha. O ser humano, ele é um ser em constante evolução. E lá em Gênesis 1:26 vai falar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança do Criador, dominais sobre as aves do céu, dos animais que voam, dos terrestres, dos aquáticos, mas não fala sobre pessoas. Verdade. Um ser humano não nasceu para liderar outro, nem comandar outro. Não tem pessoas lá. Tem coisas. Tem coisas. Então, para o jovem hoje que eu falo é o seguinte, eu na época que eu tinha 19 anos, 20 anos, eu adoraria ter uma Irineia do meu lado, eu adoraria ter um Fábio, a Daiane, uma pessoa que tivesse uma experiência. Porque aí também entra nos hormônios.
São os hormônios, a fase, as incertezas. O que eu dou de conselho para o jovem é que honre o teu pai e a tua mãe. Eu fui um menino muito rebelde em relação à teimosia, só a teimosia. Teimar. Eu também. Brincar na rua e não querer entrar na hora que tinha que entrar e apanhar. Questionar. Mas isso me trouxe uma energia muito grande. Só que, quando eu comecei a desenvolver 19, 20, mercado de trabalho, desenvolver algumas ideias, eu não tive um guia. E hoje o que mais você tem aí são guias. São os pais, então são mais experientes. Você tem que entender que você não pode copiar os coleguinhas de trabalho se você não acredita, de escola, se você não acredita naquilo, já foi orientado pelo teu pai. Você não pode se comparar demais com as redes sociais, você é a imagem e semelhança. Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Jeremias 1,5. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. O teu propósito, o final já está escrito. Então, se você se compara muito, meus amigos estão com cabelo vermelho, eu tenho que pintar um cabelo vermelho. Não, por que você tem que pintar o cabelo vermelho se a tua identidade não direciona para aquilo? Porque, Irina, eu trago a seguinte reflexão. No decorrer da nossa vida, que nós não tivemos tantas orientações, que os nossos pais eram mais caxias, assim, vai, te vira, resolve. Nós vamos colocando máscaras para se inserir nas tribos. É verdade. Eu quero fazer parte de uma tribo, eu fico ali brincalhãozinho. Porque a gente quer ser aceito. Alegrezinho, eu quero ser aceito. Aí colocou a máscara. Aí foi crescendo, mais experiente, mudou a vibe. Foi para outra tribo, mas não tirou aquela máscara anterior. Aí vai colocando máscaras. Chega uma hora que nada daquilo faz mais sentido, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Quem tem 20 hoje vai fazer 30 em breve. Verdade. Por mais que a tua ansiedade grite assim, meu Deus, daqui a 10 anos tem muito tempo. Tem nada. Tem não, voa. Passa rápido. Viva intensamente a tua juventude, mas respeita pai e mãe. Entenda que namorar é diferente do casamento. Os toques, a intimidade, você tem que entender tudo isso, conhecer a família realmente. Então, para um jovem hoje, que eu trago não de conselho, mas de reflexão. Você é a imagem e semelhança do Criador. O que você quiser fazer, você pode fazer, mas não se compare. A gente vive num mundo de comparação hoje. O bom dia é olhando stories das outras pessoas. Construa a tua história. Quer construir um canal no YouTube para compartilhar a tua mensagem, a tua palavra? Vai construir. Se coloca e se posiciona. Já tem 20 anos, já é adulto. Toma a responsabilidade da tua vida. Entende que o cordão umbilical, por mais que a sua mãe e seu pai te protejam, mas tem hora que você tem que correr risco também. Verdade. Com 20 anos a gente já pegava ônibus. Hoje o jovem não sabe nem o que é isso, né? Verdade. Dificilmente não sabe, se não for numa situação muito, muito precária ali. E às vezes a turma que já faz isso numa situação social mais desafiadora, já é até mais forte do que quem vive em berço de ouro. E grande parte das famílias hoje que sofrem com, digamos assim, com o distanciamento de filhos, são famílias bem-sucedidas. Verdade. Que é super proteção. Então os pais também têm que colocar os filhos na forja para eles se desenvolverem. Porque o que é mais importante na tua família? É o Júnior ou é teus filhos? Na palavra é o Júnior. Na palavra é. Porque eles vão embora. O filho vai voar, né? Pior que é. É Deus. Na hora a gente ainda... É Deus, Júnior, Deus depois acima o filho vai embora. Então se você não treina teu filho ou tua filha para ele ser um líder, um governante que vai liderar, ele vai ser levado pela boiada. É verdade. E hoje o jovem está perdido porque não tem quem guie, falta paciência. E onde começou isso? Tudo começa de uma maneira sucinta e a gente não vai percebendo. Começou primeiro com a TV na sala. Verdade. TV na sala, reunir a família era legal. Um poder aquisitivo mais alto, uma TV no quarto dos pais. As crianças já começaram a ficar sozinhas na sala. É verdade. Quem tinha um pouquinho mais de grana, TV nos 2 quartos. Era. Do pai e do filho. Jantava e ia cada um pro seu quarto. E depois vem babá eletrônica. Distanciamento. Aí um pai uma vez falou, nossa, babá eletrônica é maravilhoso. Eu não estou criticando a tecnologia. Mas nós somos seres que o nosso cérebro ele vai fugindo de energia. É o funcionamento dele. Ele não gosta de gastar energia. Menino chorando, não gosta. Noite de sono não gosta. Então o que tiver de distração, isso vai distanciando. E hoje nós temos cada um com celular, crianças com 5 anos já com tablet. É uma velocidade de informação absurda. Velocidade grande. E aí se eu não tenho esse controle de entender que o processo de criar um filho, eu tenho que ouvir ele chorar, eu tenho que estar próximo a ele nas transformações, mas aí entra às vezes nos desacordos dos casais. Se você não coloca data para algumas coisas acontecerem, meu amor, nós vamos trabalhar muito.
Nós vamos dormir tarde e acordar cedo, tem o nosso filho, a nossa filha, mas isso tem um tempo. Daqui a 1 ano ou 2, nós vamos desfrutar. E o que vier de pressão, nós vamos suportar. Ok, mas às vezes o que falta no casal, às vezes o que falta na comunicação, é esse alinhamento. E data para acabar. E aí você às vezes trabalha muito, sai de casa, o filho está dormindo, volta a estar dormindo e fica aquele distanciamento, não tem um pilar da força e energia para o filho. Como é que um filho com 20 anos vai ter identidade se do 1 ao 7, que é a formação de personalidade, ele não teve essa energia, essa direção? Direcionamento. E aí quando você vai no encontro com Deus, os maiores testemunhos é o quê? É a crença da criança ferida. Foi meu pai que me deixou um trauma, foi minha mãe que me deixou um trauma. Então pais também coloquem seus filhos nas forças, deem responsabilidade. Hoje você vê vídeos na internet de pais que vão brigar com o professor porque chamou a atenção do filho. Meu Deus. Então na nossa época não, filho, não tirasse a média, o pai dava uma surra. É verdade, é verdade. Não é apologia, por favor, não é apologia, é só trazendo um pouco da nossa reflexão. Então, o que eu trago para os jovens é: assumam responsabilidades, sejam corajosos, sejam fortes e corajosos, porque vocês têm uma capacidade maravilhosa. E outro detalhe, nunca se viveu num mundo tão propício a ser bem-sucedido. Verdade. Porque não existe mais fronteira, né? Não existe. Hoje nós temos conhecimento que na minha época eu queria, falei, meu Deus, eu olhava assim, até na empresa que eu trabalhava, tinham os menores aprendizes, eu olhava e falei, meu sonho era na minha época ter um menor aprendiz, né, para poder ter acesso a uma empresa, conhecer processos. Hoje a gente consegue participar de mentorias internacionais. Exato. Então tudo está na palma da mão. Você que veio do jornalismo, você com certeza admira grandes profissionais. Hoje você tem acesso livre, direto, para mandar mensagem. Antigamente não, era um fax, um telegrama. Até pessoas famosas, né? Eu tenho a minha filha de 15 anos organizando o aniversário dela, ela é fã do Everton, do Palmeiras. O goleiro. O goleiro, que ela é palmeirense, aí eu fui e falei com o Everton mandou um vídeo para ela e saiu. até esse distanciamento de chegar numa pessoa famosa era tão... E agora é tão... Está tudo muito acessível. Então você jovem, assuma a sua identidade, porque você é imagem e semelhança. O que você quiser fazer nessa terra, você vai conseguir. Agora não se envolva com pessoas que vão te levar para o caminho errado, com droga, com bebida, porque começa com um pouquinho, tá? Começa com um pouquinho e depois você está perdido ou perdida. Verdade. Rafael, nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero, te agradecer, imensamente, porque você trouxe um pouco do que é a comunicação, né? A gente falou aqui sobre propósitos, sobre identidade, né? Falamos aqui não só para as pessoas em geral, como para os jovens, para os empresários. Eu sei que esse papo muito edificador, vai ter muito aproveitamento, se Deus quiser. Te agradecer de coração, obrigada mesmo. Eu quero, para a gente encerrar, que você compartilhe com a gente como que a gente pode melhorar com a comunicação, né? Seja no âmbito corporativo, seja no familiar, seja com seus filhos, porque a comunicação, eu sou comunicadora, eu amo a comunicação, o poder que a comunicação tem. Então, como que a gente pode melhorar a comunicação como pessoa para poder viver nesse mundão aí de nosso Deus? Maravilha. Quando nós nos convertemos, nos tornamos nova criatura. Quando você enterra uma semente, para ela multiplicar novos talentos, novos frutos, você tem que matar essa semente. E para você se comunicar cada vez melhor, você tem que matar o teu eu antigo. Que tinha vergonha, que tem medo. Então, a comunicação, por mais que a gente traga curso de oratória, comunicação verbal e não verbal avançadas, se a pessoa não tem identidade para colocar aquilo em prática, coragem. O que é a identidade? Quem é você? Você tem uma mensagem para você compartilhar. Todos nós temos. A própria palavra vai trazer. Quando você não tiver nada para falar, abre a tua boca que o Espírito Santo te dará as palavras corretas. Verdade. E a comunicação você vai para um curso de oratória, você vai para um curso de comunicação, mas chega numa reunião de network, você não se apresenta para as pessoas. Isso é identidade, não é técnica. Verdade. Então a comunicação tem a ver com identidade, é o teu posicionamento intencional. Comunicação é intencionalidade. Eu recebo um convite desse aqui para vir num dos maiores podcasts da nossa região, e aí eu diria, não consigo hoje porque realmente eu tenho reunião, não vou, só que isso é uma desculpa.
À noite eu não consigo terça, quarta e quinta, como você me chamou, mas agora eu consegui. E isso é mais um degrau para eu continuar sendo um dos maiores comunicadores do Brasil. Olha só. E aí, quando você convida alguém para ministrar a palavra na igreja, não estou preparado. É um chamado de Deus, eu já pedi. Então, comunicação é você estar atento da maneira que você recebeu o teu chamado. A técnica ela vai vir com o tempo. Não é um curso de oratória, de personal brand, de excelência, que vai te fazer se comunicar bem. É a prática. Você já está há quantos anos ali, né, na comunicação? 25, há mais de 25 anos. 25 anos. A forma que você se comunica agora não é a forma que você apareceu na primeira ao vivo, por exemplo. Não, não é. Não é. Então, a comunicação é você se expor. Vou te dar um exemplo para quebras de bloqueio, que é uma técnica de cursos de oratória. Quebra bloqueio. Tá chegando agora o final do ano, tá reunindo a família. Um minutinho aqui, pessoal. O pessoal vai te vaiar, vai fazer aquela resenha, né? Aquela coisa. Família, aí você levanta o dedo assim, eu quero só um minuto. Obrigado pela presença de vocês, sou muito feliz de estar aqui. Se quiser falar que é uma técnica, está treinando, fala. Se não, faz só a resenha lá e depois traz para você. Nossa, foi bem. Você vai quebrando bloqueios, porque comunicação é quebrar bloqueios. Por que você ainda não conversou com ninguém? Verdade. Por que você não gosta das dinâmicas quando você vai num curso fora? Que quando você pede alguma coisa para Deus, ele não vai mandar o PDF com 7 passos. Não. Ele vai mandar uma pessoa. É verdade. Quantas pessoas nós não vamos atingir aqui? Quantas pessoas eu não vou conhecer através da tua audiência? E até na igreja mesmo, quando o pastor fala ali, olha, fale pro lado do seu irmão, você é uma bênção, você fica, ai meu Deus, o pastor não fala isso. Agora? Não quero olhar pro lado. Não quero olhar. E aí é nesse momento que Deus pode resolver a situação que você pediu no teu secreto. É verdade. Porque a gente esquece os pedidos que a gente faz para Deus. Esquece. Né? Porque a gente quer que ele haja na mesma hora, e Deus não é um pai mimado. Não. Ele nos prepara. Por isso que eu estou antenado. Eu estou nos lugares, converso aqui com a Dai, estou conectado com o Fábio. Se tem criança, aí é que eu fico mais atento. A criança está pulando, às vezes está lá na nossa conexão jovem, a criança está pulando que nem um sapinho, eu estou com ela ali, ó, pulando que nem um sapinho, porque ali pode vir uma mensagem. É verdade. E eu estou atento o tempo inteiro. Então, comunicação, a dica é se exponha. Verdade. E aí, quando você vai se expondo, você vai vendo os seus vícios de linguagens. E aí você vai buscar um profissional, um especialista para potencializar a tua comunicação. Porque a base de tudo, da família, dos negócios, do podcast, sem comunicação e linguagem não adianta. Então a principal habilidade do mundo é comunicação. E aí você desperta a tua identidade com a coragem. Seja forte e corajoso. Pronto, amo essa parte, seja forte e corajoso. Rafael, querido, você é um querido. Deus abençoe e continue firme no seu propósito. Amém. Porque você já é um dos maiores comunicadores do Brasil. Agora, eu sempre confio e acredito. Obrigado, minha amiga. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Yes.